Olá, ouvinte, espectador da Sonora, boa noite. Eu sou Jason Prado, estamos aqui hoje com Adriana Relui para conversar com uma cantora que dispensa maiores apresentações. Sônia Ferreira, do Quarteto em Si. Boa noite, Sônia. Bem-vinda ao Sonora para uma meia hora de bate-papo. É um prazer enorme receber você. A sua fama te precede há muitos anos, a fama então do Quarteto em Si maior ainda. Eu acho que eu cresci ouvindo a voz de vocês e assistindo shows de vocês, então é um prazer enorme receber você aqui. Boa noite, Adriana. Boa noite, seja bem-vinda, Sônia. Boa noite, querida, obrigada. Muito obrigada a vocês, estou muito feliz com o convite. Prazer enorme te receber. Conta pra gente um pouquinho dessa história sua, dessa sua trajetória. Você chegou um pouquinho depois no Quarteto em Si, você estava me contando isso. Você chegou no ano do Festival da Canção da Globo, né? Quando deixou de ser... Não foi isso? Foi em 68, Olha, né? Antes do Quarteto em Si, eu comecei em 1965, eu não pensava nem ser cantora. Eu estudava piano em conservatório, pensava em ser pianista, realmente, pianista clássica, estudava muito. E um dia, numa reunião de amigos até do conservatório, tinha um menino com violão, estava tocando, e aí ele me viu cantando também, assim. Aí ele falou assim, olha, eu escrevi a minha música num concurso, isso em 1965, no Teatro Opinião do Rio de Janeiro, sobre o tema liberdade. E eu escrevi uma música junto com Nelson Lins e Barros. Você não gostaria de cantar minha música? Eu não sou cantor e tal. E eu topei cantar a música dele, aprendi assim da noite para o dia. E a música foi em primeiro lugar, a música é Manhã de Liberdade. E aí isso aí mudou a minha vida completamente. Porque nos jurados tinham Oscar Castro Neves, todo o elenco do Teatro Opinião, Paulo Altran, Odete Lara, Paulo Pontes, todos eles. Bom, eu cantei a música foi o primeiro lugar, aquela coisa e tal. A Nara Leão gravou a música, tem um disco, né? Um álbum Manhã de Liberdade. Eu ganhei como prêmio a gravação de um compacto, o Manhã de Liberdade. Ficou por ali, voltei para casa. Nessa época eu era normalista. Voltei para casa, voltei para o meu estudo do piano, para a escola normal, até que um dia, eu chegando e tal em casa, aí mamãe me falou assim, olha, ligou aqui o Duvaldo Viana Filho, quer conversar com você e tal, não sei o quê. Aí aconteceu isso, o Teatro Opinião ia fazer uma peça, Brasil Pede Passagem, que foi censurada, naquela época, né? Braba de censura. Então, eles resolveram fazer um grande show de samba. Transformaram em Samba Pede Passagem. Ele falou assim, olha, vai ser um grande show com Aracide Almeida, Ismael Silva, Conjunto Época de Ouro, MPB4, e nós gostaríamos que você se unisse a uns compositores jovens também, que eram o Sidney Miller, o Luiz Carlos Sá, o Paulo Thiago, hoje em dia o cineasta Paulo Thiago, o menino que foi o autor da música do Manhã de Liberdade, e você cantaria, seria intérprete da música desses compositores. E aí eu aceitei, topei e formamos um grupo chamado Mensagem. Olha. Bom, o show foi assim, estrondoso, né? Então, aí foi o meu começo mesmo, com o Sidney Miller, com Paulo Thiago, no grupo Mensagem, lá no teatro. E nesse show eu tive a grande oportunidade de cantar com Baden Powell. O Baden tinha acabado de compor o Canto de Ossanha. E eu me lembro quando o Baden chegou no teatro, ele tinha acabado de compor com o Vinícius, e eu, por incrível que pareça, fui a primeira pessoa a cantar Canto de Ossanha com o Baden, nesse show. Bom, durante essa época, também conheci o MPB4, que estava começando nessa época,
e o quarteto em si, as meninas, frequentavam muito o teatro. Silva já estava casado com a Luiz de Oliveira, Sinara estava namorando o Rui, do MPB4. O quarteto em si, eu já era fã do quarteto em si, né? Nessa época nem me passava pela ideia que um dia eu viesse cantar no quarteto em si. Eu estudava no piano, ia a todos aqueles shows de bossa nova, era assim, super fã do quarteto em si, achava fantástico. Um dia também, aí ligaram lá para casa: olha, o senhor Luiz de Oliveira gostaria de encontrar com você, reunião, queria conversar com você. Tá bom, troquei meu uniforme, tinha chegado da escola também, troquei meu uniforme e fui encontrar com a Luiz de Oliveira e Silva. Morava em Copacabana e eles também. Aí, chegando lá, a reunião era justamente pelo seguinte: o quarteto em si já tinha estado nos Estados Unidos. Em 65, 66, elas já tinham ido uma primeira vez a Los Angeles, né? Se apresentaram até com o Andy Williams e tal. E retornaram ao Brasil. Nessa volta ao Brasil, elas teriam que retornar uma segunda vez aos Estados Unidos por alguns contratos ainda que tinham a cumprir. Mas duas componentes não puderam voltar. Nessa época, o quarteto começou, eram 4 irmãs, né? Silva, Sinara, Cibele e Silene, da Bahia e tal. Silene saiu logo depois, porque se casou, logo depois que elas chegaram, em 64, aqui no Rio, chegaram a se apresentar e tal. Em 65, Silene saiu do conjunto e entrou a Regina Werneck no lugar dela, né? Ficaram 3 irmãs, Silva, Sinara, Cibele e a Regina Werneck. Bom, aí foram para os Estados Unidos, uma primeira vez. E eram para retornar uma segunda vez, Sinara e Cibele estavam para se casar, estavam noivos, aquela coisa, não puderam voltar, não quiseram voltar aos Estados Unidos. E foi aí que me chamaram. A Luísio com Silva já tinham me visto no teatro cantando, aí me chamaram para substituir Cibele. Foram lá em casa conversar com minha mãe e tal. Olha só! E foi aí que eu comecei. Pelas mãos do Oduvaldo Viana Filho, Vianinha. E foi aí que nós preparamos o disco em Si maior, que teve um grande lançamento, que foi o Samba do Crioulo Doido, né? Quer dizer, foi o meu primeiro disco no quarteto em 68. Você não podia começar melhor, né? Com assim, o melhor autor de teatro brasileiro, que é o Vianinha, o melhor escritor e cronista do século XX, que era o Sérgio Porto, né? O Stanislau, cantando com o melhor quarteto que tinha. Você, assim, olha... Olha, abençoada! Isso passaria na minha cabeça que daquela reunião, né, de jovens músicos ali, foi aquela coisa que se eu tivesse... não vou cantar, tivesse um medo assim, né? Eu topo. E aí a música foi em primeiro lugar. E aí mudou a coisa toda, né? E aí logo depois já pintou o convite para o quarteto em si. E aí foi, né? É aquela Deixa eu coisa tirar uma curiosidade aqui, que a minha curiosidade, eu acho que o público também. Você não virou Si, né? Porque a Regina virou Si, né? Si Regina, como é que era o nome? Não, aí foi engraçado, porque é o seguinte, que até as pessoas perguntam sobre isso. Para a volta aos Estados Unidos, porque aí nós voltamos aos Estados Unidos, né? Até adianta um pouquinho, porque o show do Crioulo Doido foi um sucesso tão grande. Ainda houve assim, um show que nós fizemos em Buenos Aires, dirigido por Aloysio de Oliveira, com Vinícius, Caymmi e Baden Powell. Logo depois que eu entrei para o quarteto, aconteceu o show do Crioulo Doido, e esse show em Buenos Aires, que foi um sucesso assim, estrondoso mesmo. E aí, nos Estados Unidos, havia um contrato com o quarteto em si,
que todos os nomes tinham que ter o si. Isso era uma coisa do contrato lá na América. E lá nos Estados Unidos, o quarteto em si era conhecido como The Girls from Bahia. Não era quarteto em si, era The Girls from Bahia. Todas com nome si. Aí falaram, não, vou escolher um nome, tem que ter si, né? Aí ficou, já era se Regina, Silva, eu escolhi Cíntia, porque eu gostava desse nome. Eu falei, Cíntia, pronto. Virei Cíntia. Melhor que se Regina, né? E se Sônia seria complicado. A virou se Regina. Então, para não ficar se Sônia, aí eu falei, não, aí me veio Cíntia. Eu falei, Cíntia, fica Cíntia, CY Cíntia. E a Bimba, que era Semíramis, ficou Semíramis. Semíramis. Então ficou Silva, se Regina, Semíramis. Olha, eu não sabia que era uma exigência do contrato americano, né? Que coisa. Era uma coisa de força atual, que lá é muito sério, né? Essas coisas assim. Tá lá no contrato, tem que ter si, né? Aí inventou Cíntia, foi tranquilo. Então eu fui Cíntia, mas lá, em The Girls from Bahia, lá. Aqui você cantou mesmo com aí seu aqui, nome, né? Com meu nome, mas aqui do quarteto eu sou Sônia com Y, sabe? Ah, sim. Quer dizer, meu nome é Sônia Ferreira, em si, para autógrafo, no quarteto, é Sônia. Entendi. Que é legal, né? Mas lá nos Estados Unidos, naquela época, teria que começar com si, para não ficar se Sônia, né? Mas atualmente no quarteto, sou Sônia com Y. Vamos voltar lá em 1968, quando vocês saíram na revista Cruzeiro, na época a maior revista, né? Era importantíssimo sair na revista Cruzeiro, né? E na entrevista que você deu na revista Cruzeiro, você falou uma coisa muito interessante, que a música, ela é sempre um motivo para renovação. E onde tem valor, a música, ela vai ser sempre lembrada com esse valor. Mas ela sempre tem que ser renovada. Hoje, em 2020, você vê a renovação ainda na nossa música? Olha, eu acho que sim, a música tem que estar sempre se renovando pelo momento atual, né, em que se vive, em tudo que acontece ali. A música tem que estar se renovando, né? Nós estamos vivendo um momento agora, né, com essa pandemia, que é um momento trágico, mas que eu vejo as pessoas assim, nessas lives que as pessoas estão fazendo, eu estou vendo surgindo tantos cantores, sabe? Tantos compositores jovens. Eu acho que esse lado da musical continua se renovando e preservado, né? Muito preservado pelos compositores antigos, né? Vamos dizer, antigos, como a gente tá aí o Caetano, a Mil, né? Produzindo, Gil, né? Esses compositores estão aí. Milton Nascimento, todos eles estão aí. Vamos fazer frente do Lobo, né? E tantos jovens que estão surgindo. Você se considera assim, isso fica bem à vontade para responder ou não, você se considera assim fora do tempo com essa tecnologia nova ou você está se adaptando também? Então eu vou me adaptando, porque eu vejo assim, não, a garotada, eles vão rapidinho nas coisas, né? Eu vou conseguindo, né? Como agora até eu consegui aqui. Mas você não está fazer alguma coisa. Você não está fazendo live, participando dessas coisas não, tá? Gravando online? Não. Não? Não. Gravei outro dia um depoimento até para um documentário que o quarteto está fazendo, né? Com todas. Foi até durante. Foi durante. Teve a coisa do falecimento da Dorinha, então teve com a Cibele e depois teve com a Dorinha, a gente cada uma fazendo um depoimento, todas as pessoas que conheceram, né? Essas componentes que já se foram,
Então, faz parte de um grande, vamos dizer, um documentário que está sendo feito sobre o quarteto em si, né? Ah, que maravilha. Foi o que eu participei. Uhum. Foi o que eu participei. Bom, Mas eu estou aqui confinada, não tenho feito nada, não. 6 meses Eu estou parada até dentro de casa. terminando. Eu estou terminando o meu CD, meu segundo CD solo, né, com Luiz Cláudio Ramos, porque eu tive, assim, há uns 5 anos, né? Fez 5 anos que eu perdi meu marido e foi uma fase que eu tive, assim, eu perdi minha mãe, perdi meu irmão e depois perdi meu marido. Nossa. E eu cuidava das pessoas todas e trabalhando lá, né? Então, isso me afetou. Eu sempre, graças a Deus, sempre tive uma ótima saúde e fiquei afetada, sabe? Fiquei assim uns 2 final de ano assim que eu baixei até um hospital, sabe? Eu fiquei com um sistema imunológico muito prejudicado, né? E eu tinha até pensado de me afastar, sabe? Por causa disso. Eu falei, eu não vou conseguir. E aí eu recebi uma mensagem do Luiz Cláudio Ramos. O Luiz Cláudio Ramos, anos 70 principalmente, foi o grande produtor do quarteto em si. Grandes arranjos nossos, nós devemos a Luiz Cláudio Ramos, violonista, maestro, arranjador, é o maestro do Chico Buarque. E aí Luiz Cláudio me mandou uma mensagem, até pela internet, pelo Facebook, e mandou uma carta assim que, não, Soninha, você não pode parar, você não vai parar, não sei o quê, vamos fazer um disco. Isso aí foi tudo para mim. E aí eu falei, não, eu não posso recusar. Isso aí eu não posso recusar. E aí eu resolvi voltar, entendeu? E que repertório que você está gravando? O que você está gravando? Olha, esse CD agora, porque o primeiro CD que eu fiz, quando eu tinha assim, 40 anos de música, eu resolvi fazer um tributo a quem me convidou para o quarteto em si, que foi a Aloysio de Oliveira, o grande produtor Aloysio de Oliveira. E ninguém falava assim em Aloysio, né? Não lembrava mais de Aloysio, todo o valor dele para a música brasileira. E partiu de um convite dele, né? Juntamente com o Silva, de eu ir para o quarteto em si. Falei, não, é isso aí, eu vou fazer um CD, alguma coisa, um CD. Tive a oportunidade de fazer um CD tributo a Luiz de Oliveira, dedicado a Luiz de Oliveira, toda a parceria dele com Tom Jobim, e versões, porque a Aloysio era excelente assim, para as versões de clássicos americanos, né? Sim. Então, eu gravei várias versões de Aloysio, de clássicos da música americana, e a parceria dele com Tom Jobim. Esse foi o primeiro CD. Né? E agora, o segundo com Luiz Cláudio é o seguinte, o título dele é Da Saudade Boa, que é uma música do Miltinho, do MPB4, com o Magro do MPB4. E realmente é um disco, é um CD que expressa assim, todas as pessoas do meio musical que participaram da minha vida, do meu início na música, como Luiz Carlos Sá, como o Sidney Miller, estão nesse CD. Do Sá, eu gravei uma música que nós cantávamos lá no teatro, que é o Samba da Aurora, e do Sidney Miller, o Meu Violão. Gravei Miltinho com Magro, do MPB4, que começaram comigo lá no Teatro Opinião também, e compositores e compositoras que fazem parte, que fizeram e que fazem parte da minha vida até hoje, graças a Deus, como Célia Vaz, eu estou gravando uma inédita dela, com Fernando Leporassi, Sueli Costa, minha grande amiga de anos e anos e anos e anos, que também vai tocar o piano, o Vida de Artista, da Sueli. E aí tem aqueles também que eu amo, né? Como João Donato, que também tem participação dele, Michel Legrand, que é também compositor
que é a minha paixão, e que aconteceu uma coisa fantástica nos anos 70, que eu tive a oportunidade, da primeira vez que Michel Legrand veio ao Brasil, ele foi levado à minha casa, morava no Leblon, ele foi levado pelo Pedro Paulo Castro Neves, Pepe Castro Neves, e eu nós éramos assim super fãs do Legrand, e eu fiz um almoço lá em casa para o Legrand. Bom, foi a MPB inteira lá para casa, foi um acontecimento, foi uma coisa linda. E eu, como fã do Legrand, eu tenho aqui as partituras, todas assinadas por ele. Ele filmou esse almoço que eu fiz lá em casa, para ele e o grupo dele de músicos, né? E depois, quando ele esteve aqui no Brasil, a última vez, infelizmente, que ele esteve aqui no Brasil, eu fui assistir no Teatro Municipal. E ele me recebeu e nos abraçamos e lembramos desse almoço lá em casa. Tem um samba enredo, também que é inédito, do Zé da Lata e do Espigão. Tem música do Luiz Cláudio, e a novidade é que o Luiz Cláudio canta comigo. É Outra Noite, dele com Chico, né? E ele está cantando. Na faixa do Sidney Miller, meu violão, é só voz e violão, né? Aí o Luiz arrasa, né? Tem uma cantora que eu curto demais. São duas cantoras que eu curto muito. Doris Monteiro e Claudete Soares. E a Claudete, tem uma gravação da Claudete ao Amigo Tom. Amigo Tom, que bom você voltou. Eu sempre gostei muito desse arranjo da Claudete, e no meio tem um vocal, né? Ainda tem o azulão. Tá? Eu sempre curti muito esse arranjo e tal. Falei, eu vou gravar essa música. E gravei. Tá nesse disco, com a participação de um dos autores, que é o Osmar Milito. Grande Osmar Milito. Osmar Milito. E Osmar Milito também está no disco com essa música. Gravei com o vocal do Quarteto do Rio, né? Quer dizer, aquele mesmo tipo de arranjo da Claudete, que tem o vocal, mas na gravação é com o Quarteto do Rio. E com o Osmar no piano, né? O Donato, que eu já falei que está participando. Então está caminhando. Só faltam duas faixas. Isso é uma parada de sucesso, não é um disco, né? Isso é só tem gente bacana. As participações estão maravilhosas. Tem o Luiz, os arranjos do Luiz. Tem uns músicos assim, o Gabriel Grossi, da harmônica. Fantástico. Tem o Hugo Pilger, que é um cellista também, né? Mas aí estão faltando só duas músicas para terminar o CD, e aconteceu justamente agora, quando começou esse lance da pandemia. Então, está faltando só duas músicas, então estamos aguardando a coisa melhorar mais um pouco para a gente se reunir, né, para terminar o CD. Vocês vão lançar ele físico ou só em plataforma? Vai sair pela gravadora Finaflor. Maravilha. Assinei com eles, que bom. Quaresma, Que maravilha. E o CD Coisas que Lembram Você? Pois esse também foi o meu primeiro. Foi o que eu fiz em tributo a Luiz de Oliveira. Que é Coisas que Lembram Você. É a versão que o Aloysio fez para These Foolish Things. Aquela música These Foolish Things, americana. Coisas assim, me lembro, você ficou Coisas assim, These Foolish Things, Remind Me of You. Então, deu nome a essa, foi o nome do disco, essa versão da Luísa. Maravilha. E foram com músicos de peso, né, Sônia? O Gilson Peranzeta fez 10 arranjos. Nossa. As 10 músicas que eu gravei. Ele é um mestre do piano. Um tom.
Transita, é. O Roberto Menescal, maravilhoso também, fez 2 arranjos para versões. Ele fez para uma versão Chattanooga Choo-Choo, pararurá, pararurá, que ele fez assim em samba, né? Chattanooga Choo-Choo, aquela coisa da orquestra do Clemilha, né? Chattanooga Choo-Choo, que ele fez em samba, que é a versão do Aloysio. E Célia Vaz também, tem arranjos da Célia Vaz, que é Só Tinha de Ser Com Você. Tem arranjos do Chiquinho Neto, pianista, tem um arranjo do Chiquinho Neto, que é uma música da Silvia Telles com o Aloysio. Obrigada, Meu Bem, que é bem interessante, né? Que a Silvinha também é uma cantora que eu amo de paixão. E é uma parceria dela com o Aloysio. Então, foi um dia, esse meu primeiro CD, Coisas que Lembram Você, foi um disco realmente tributo ao Aloysio Oliveira, né? No quarteto, nós temos, assim, nós fomos 3 vezes a Tóquio, temos todos os nossos CDs lançados no Japão, né? Todos os nossos CDs lançados lá. E teve até um fato assim, maravilhoso, que nós recebemos uma vez uma mensagem quando o Sean Lennon, filho do John, ele esteve aqui para um festival de jazz e tal, ele quis conhecer o quarteto. Aí nós ficamos assim, mas como? Sean Lennon, um jovem, Sean Lennon quer conhecer a tia do quarteto em si. Bom, simplesmente... ele esteve em Tóquio, na época, quando fizeram teve a inauguração do Museu John Lennon em Tóquio. E lá em Tóquio, nós já tínhamos ido 3 vezes a Tóquio, os nossos discos todos lançados, Natal é o recorde de Tóquio, tinha uns caninhos, só quarteto em si. Ele descobriu 2 discos nossos, que são a antologia do Samba Canção, que realmente eu considero assim, sabe, dentro da obra toda do quarteto em si, eu considero os 2 discos assim dos mais importantes, da Antologia 1 e a Antologia 2 do Samba Canção, né? Tem os arranjos assim do Oscar Castro Neves, que estava assim à frente do seu tempo, né? O Oscar, sempre muito criativo, né? Ele fez uns arranjos para esse disco, era só voz, violão e contrabaixo do Luizão Maia, né? Então, foi muito interessante para a época, anos 70, esse tipo de arranjo vocal. Aí o Sean Lennon ficou assim, encantado por esses discos. Lá em Tóquio, ele comprou 80 discos, 80 CDs nossos, olha só, para dar de presente de Natal, e fez questão, quando ele veio ao Brasil, de conhecer o Quarteto em Si. Que bacana! E foi assistir nosso show. Ele foi assistir nosso show, uma simpatia, uma educação, sabe? Fantástico ele. E ele gravou conosco, ele fez um arranjo para o Júlia, aquela música do John, né, que era em homenagem à avó, e ele gravou em Bossa Nova. Infelizmente não saiu, ele levou até para mixar em Nova York, mas não sei o que aconteceu. Mas ele chegou a gravar com a gente, sabe? Ele ficou tão encantado por esses discos, e foi assistir o nosso show, sabe? Ficou assim realmente encantado. E para nós também foi uma grande surpresa, né? Ele tão jovem, assim. E era muito engraçado que a gente estava ensaiando, ele falava assim: não, vamos cantar assim, porque meu pai cantava. Meu pai dessa forma. Eu pensava, o pai dele realmente. Quem é o pai dele? Meu pai cantava assim. Uma gracinha dele, muito educado, um amor, uma grande lembrança, né? São essas lembranças assim que eu ia maravilhosas. Te pedir isso, né? Eu ia te falar isso. Você tem uma história muito rica, né? Assim, em 10 minutos de conversa, você fala assim de personagens ultra marcantes do século XX, né, do começo do século XXI. O que te traz mais memória, o que te traz mais assim, alegria nessa carreira maravilhosa que você fez?
Estou até tentando escrever enquanto a minha memória ainda está aqui, sabe? Porque tem fatos assim tão fantásticos. Eu vou lembrar uma, eu não esqueço assim, a primeira vez que eu encontrei Tom Jobim. Olha. Assim, inesquecível, porque o Tom, ele foi gravar com a gente, né? E aí, bom, então, assim, no estúdio, antes de entrar, né, lá no aquário e tal, para gravar, estava assim na sala, todo mundo conversando, e o Tom sempre muito engraçado, ele começou contando uma piada, eu estava sentada ao lado dele, a primeira vez, né, que eu vi Tom Jobim, assim. Aí ele contou uma piada, e todo mundo rindo, não sei o que, eu assim, querendo rir, mas, né, aí ele virou para mim e falou assim, você está muito séria, minha filha. Aí que eu fiquei roxa. E agarrou na minha mão, e agarrou a minha mão. E foi, e não largou mais, ele só largou a minha mão. Eu já veio, assim, uma coisa de me dar uma segurança, né? Que ele viu que de repente estava assim, né? Você está muito séria, minha filha. E agarrou a minha mão. Aí eu fiquei... E aí ele foi para dentro do estúdio, tiramos a foto, está lá na foto. Ele agarrado na minha mão, só largou a minha mão na hora que nós fomos cantar. Outra pessoa, assim, uma grande personalidade, Vinícius de Moraes. Que encanto que era o Vinícius. Olha, eu nunca ouvi assim, um Vinícius falar de ninguém, sabe? Aquela coisa de... Ele era assim, um amor com todo mundo, sabe? Uma pessoa tão maravilhosa. É aquela coisa dele do diminutivo, né? Que ele chama todo mundo, né? Pelo diminutivo. Sivinha, Sinarinha, Soninha, né? Lindo, Vinícius. Trabalhamos muito anos 70 com Vinícius e Toquinho, naquela fase deles, né? Da parceria. Esses anos 70 era a formação Silva, Sinara, a Dorinha Tapajós e eu, né? A Dorinha Tapajós foi quando voltamos dos Estados Unidos, a Bimba veio primeiro para o Brasil. Eu vim logo depois também que eu iria me casar. Silva ainda ficou lá com Regina e Cibele voltou, fizeram alguma coisa, mas depois Silva veio embora para o Brasil, isso em 71, e resolveu formar o quarteto novamente. Aí me chamou Sinara, que tinha participado lá em 64, 65, né? 66 até eu entrar em 67, chamou Sinara novamente, e foi quando entrou a Dorinha Tapajós. Então, anos 70 todo, até 84, foi essa formação com a Dorinha, né? Em 84, a Dorinha ficou seriamente enferma, né? E se afastou. Aí Cibele voltou para o quarteto em 84. E foi uma fase também do álbum que nós lançamos o Bozeguim do Tom, né? Aí foi essa fase já com as... Em 2018, me corrija se eu estiver errada, vocês lançaram um box, né? Fala um box dos anos 60 e 70 que traz registros de vocês, né? Dos shows de vocês de 1965, 66, 75. E pegaram todo o acervo de cada uma de vocês. Ontem eu recebi o box, eu tinha até encomendado o segundo box, e vai ser lançado um terceiro. Opa! Um trabalho maravilhoso do Marcelo Frois, do selo Descobertas. Ele lançou um primeiro box nosso, que tem show do quarteto em si, com o MPB4, show lá do início delas, quando eu não estava. Mas também aí já tem da minha fase, a partir de 67, até hoje. Então, tem até show, nesse segundo boxe, tem até um show do Japão. O quarteto em si, o primeiro nome era As Baianinhas, quando elas chegaram aqui, né? Então, elas começaram... Porque quem primeiro veio para o Rio, em 64, foi a Silva.
A Silva veio fazer um curso de teatro com Adolfo Celli. E elas lá na Bahia, elas já cantavam, né? Elas nasceram em Ibirataia, que é uma cidade do interior, né? Lá depois de Ilhéus, naquela região. Mas depois mudaram para Salvador, estudavam em Salvador e tal. E elas já cantavam, né? Mas não cantavam assim como o Quarteto Nós, cantavam em dupla, sabe? Sim. Era Sinara, Que Cristilene e Silva. interessante. Cantava até em programas de rádio, né? E elas participavam também da Hora da Criança, que era do professor Adroaldo Pereira, lá em Salvador, né? Gilberto Gil, né? Eram crianças, e Gilberto Gil também, né? Também participava da Hora da Criança. Bom, aí quando Silva veio para o Rio, logo depois ela resolveu chamar as irmãs para virem para o Rio também, de repente, cantar. Bom, aí começaram assim, a festinhas e tal, não sei o quê, tinha aquelas reuniões, né, de bossa nova, não sei o quê. E aí elas foram descobertas pelo Vinícius de Moraes e o Carlinhos Lira. Aí foi ideia deles, né, de trocar o nome, para não ficar as baianinhas, as novas baianinhas, não sei o quê. Pegar a inicial dos nomes, né? Silva, Sinara, Sibeli, Silene, e aí ficou o quarteto em si. Foi dado pelo Vinícius e o Carlinhos Lira, que são os boa, pais, ótima né? ideia, né? Que história interessante. Né? Muito interessante. E você ia mostrar pra gente o box. Fala pra gente do teu box. Ó, o box. Que maravilha, hein? Esse é o segundo box. Sei. Olha, aqui tem... Vou mandar um para cada um de vocês. Tem 4 CDs aqui. São 4 CDs? São 40 e poucas? Anos 80. Então, olha, tem muito isso aqui. No show do Japão, tem a nossa apresentação no Japão, ao vivo. Tem um show. Maravilha. Nossa, tem shows, mas tem shows assim em vários lugares, vários teatros. E hoje onde é que o público encontra esse box para encomendar? Estão esgotados. É mesmo? É mesmo? Poxa vida! Fazer para mim assim porque estão esgotados. Caramba. Porque nós estávamos vendendo em show, Sei. né? Que em loja não se encontra mais. Então a gente tem que encomendar, né? E aí nos shows nós vendemos os boxes, né? Mas se o público quiser, então não tem jeito, tem que ouvir na plataforma mesmo, porque não vai conseguir. É item de coleção, é isso? Agora o Marcelo Froz, né, da Descobertas, que fez isso aqui, ele vai lançar um terceiro, né? Vai lançar um terceiro box. Porque, olha, o que nós temos de arquivo, né? A Sinara veio gravando, o Silvia vieram gravando e tem muita coisa ainda. Né? É um acervo muito rico, né, Sônia, que vocês têm, né? Muita. Nós temos muitos discos gravados, além do quarteto, nós temos assim, parcerias, né? Em outros discos, vamos dizer, em discos do Milton, né? Discos do Chico, né? Do próprio Tom, nós temos várias participações no disco do Tom e do Vinícius, né? Vinícius Toquinho, muitas participações. Aqueles anos 70, eu vejo hoje em dia o circuito antigamente, que hoje em dia é o circuito sertanejo. Antigamente era o circuito universitário, era todo feito assim, Quarteto em Si, era Ivan Lins, Chico Buarque, essa turma toda. Nós corríamos o Brasil inteiro. Nós tivemos projetos maravilhosos que, infelizmente, acabaram, tipo o Projeto Pixinguinha. O Projeto Pixinguinha era fantástico. Nós fomos com Carlinhos Lira, com Canhoto da Paraíba,
nós íamos para várias cidades, né, do Brasil, e lá nós nos apresentávamos, vamos dizer, com um artista local, né? Nós lançávamos, vamos dizer, um artista da cidade, um projeto que, infelizmente, acabou. Isso é uma coisa que eu sinto, assim, uma falta. Esses projetos terem acabado, tipo o Projeto Pixinguinha. O país não tem memória, não valoriza a história, né? Zero. E eu acho que a tendência é só piorar. Choro começou a fazer um resgate da música depois daquela história do iê, da bossa nova, do rock e da própria bossa nova, né? Aí, nesse tempo, é que surge esse grupo que você está falando da música universitária, né? Quer dizer, a gente está falando aí de uma geração que desponta no final dos anos 60, e o Brasil vive assim um boom maravilhoso de criação, de produção, entre, sei lá, 65 e 79, né? A quantidade de artistas que aparece e tal. Depois ele tem uma mudança, tem uma guinada, uma coisa diferente nos anos 80, começa um outro tipo de música, a presença aí do Lulu Santos, aqueles grupos de Brasília e tal. Como é que o quarteto em si passa por tudo isso? Quer dizer, vocês passaram em Columns, até hoje estão gravando, mas como é que isso afetou a carreira de vocês? Nós sempre, olha, eu acho que em todas as fases, assim, nós tivemos presença. Eu me lembro que o Fagner, o cantor Fagner, ninguém não fala, eles não falam sobre isso. Nós lançamos o Fagner com Cavalo Ferro. Olha! O disco que nós fizemos para o Cavalo Ferro. Eu ainda me lembro quando o Fagner levou essa música para o quarteto. Foi nessa fase, né, que ele estava chegando ao Rio e apresentando música. E nós lançamos a música, montado no Cavalo Ferro, Vivi, Campos Vermelhos. Nós lançamos. E a fase também, gravamos muito com Caetano, aqueles discos, o Joia, qualquer coisa. Sim. Jorge Benjor também gravamos, Jorge Ben, né? Eu não falo Jorge Ben, eu falo Jorge Ben. Jorge Ben, também sou da época do Jorge Ben. Grandes álbuns do Jorge Ben, vai lá ver, é o quarteto em si, né? E então, assim, várias fases. Teve uma época também que eu acho ele ótimo, o cantor do Barão Vermelho. Frejá? Que é o Frejá, não é? Gravamos lá também um disco de samba, né? Ótimo, ótimo. Então, assim, várias fases. Nesse disco, do primeiro disco que eu gravei com o quarteto, um chorinho do Aloysio com o Maestro Gaia, que chama A Volta do Chorinho. Olha, eu não sei te dizer com quem nós não gravamos ou não participamos, porque em todas as fases, se você for buscar, tem lá o quarteto em si. A presença de vocês foi forte e permanente, né? Sempre. Uma coisa de que você tem saudade? Eu tenho saudade dessa fase do circuito universitário, sabe? Sabe por quê? Até hoje, por exemplo, nós vamos fazer temporada em São Paulo, às vezes já está até esgotado. Lá está lotado, está não sei o quê. Eles nos prestigiam muito, muito, muito mesmo. E nós encontramos, assim, após o show, chegam jovens com LPs, com álbuns, que foram dos pais, aqueles universitários que nos assistiam lá nos anos 70. Estão os filhos, os netos e até bisnetos daqueles universitários. Incrível! Entendeu? Então, são eles que nos prestigiam. Eles chegam com álbuns assim que foram dos pais, aqueles universitários que iam nos assistir.
Isso, olha, você não imagina. É impagável, né? E você casou na música, não? Eu fui casada com um dos maiores produtores desse Brasil, que é o Paulinho Albuquerque. Então conta O isso. Paulinho Albuquerque, né? Grande produtor de shows de Van Lins, de Djavan, do Cacete Planeta, né? Da Fátima Guedes, da Leni Andrade. Ele produziu Você discos conheceu ele fantásticos, já né? profissionalmente? Você já conheceu cantando? Então, eu conheci Paulo na época quando eu fui para os Estados Unidos. Eu já fui noiva quando eu fui para 68 para Los Angeles. Eu já estava noiva do Paulinho aqui, né? O Paulinho nessa época ele era advogado, mas ele tinha um grande conhecimento musical, conhecimento musical. Mais tarde, depois que nos casamos e tal, quando eu entrei para o quarteto, que eu tinha que viajar para os Estados Unidos, minha mãe, eu nem sabia disso, minha mãe trancou a minha matrícula. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia fazer, aí minha mãe falou assim, tranquei sua matrícula, tal, não sei o quê. Aí eu voltei, terminei meu curso e me tornei professora. Eu fui professora da Escola Parque, na Gávea. Desde a inauguração. Eu fui professora de turma de quarta série e de matemática para quinta série. É mesmo? Regente de sala de aula e tudo? Já cantando? Eu fui para a Escola Parque na inauguração da escola. Uma grande escola, tem as melhores lembranças. Eu adoro. Quando eu já estava na escola, trabalhando, me casei em 71, fui trabalhar na Escola Parque, foi quando o Siva voltou dos Estados Unidos e resolveu formar o quarteto de novo, me chamou Sinara e entrou Dorinha Tapajós. E aí, bom, eu continuei na escola dando aula e no quarteto. Aí viagens e tal, não sei o quê, trabalhei 3 anos na escola, aí chegou uma hora que não dava para continuar na escola, porque eu tinha que me afastar por causa das viagens e tal, e aí me afastei. Saí da escola e fiquei no quarteto. Quando foi em 80, a época logo depois que a Dorinha adoeceu, não sei o quê, nós demos uma parada nessa época. E aí eu falei, eu vou fazer o quê? Aí eu resolvi, um dia eu vendo uma matéria no Jornal do Brasil sobre a Escola Parque. Eu falei, eu vou lá na escola fazer uma proposta de voltar a trabalhar na escola, mas com música. E aí elas toparam. Eu fiz uma reciclagem novamente. E com a saída do professor de música, eu entrei e assumi mais 3 anos. Foi uma fase maravilhosa, porque eu pude trabalhar. Aí, nossa, eu trabalhei todas as fases da música brasileira, todos os compositores, e tive alunos assim que hoje em dia se dedicam a música, como o Alexandre Gismonte, filho do Gilberto Gismonte, outros que foram, hoje em dia são atores, atrizes de novela. A Escola Parque é um celeiro, cantores, né? Do Graça Mello, filho da Marília Pera, porque eu fazia uns saraus lá na escola, com todas as turmas, e eles faziam tudo, eles compunham as músicas, eles faziam a arte do programa, do sarau, e eu me lembro que o filho da Marília Pera, o Ricardo Graça Mello, ele era, assim, de um talento fantástico, era um menino, sabe, que cantava e tocava guitarra e tal, não sei o quê. O Alexandre Gismonte se tornou um virtuoso. Me lembro do primeiro dia que ele ganhou a guitarra, que ele ganhou uma guitarra e levou lá na escola, sabe? A Luanda, filha da Beth Carvalho também. Então, tem vários, assim, que se tornaram também atores, sabe, de novelas, seguiram para teatro, para televisão. Então, de vez em quando, eu encontro assim, com eles e é uma fase que eu lembro assim, com muita alegria. Não é para qualquer um, né? Ter uma professora como você, né? Dei para trabalhar, assim, sabe? O tropicalismo, a bossa nova, né? E dando toda aquela noção de uma iniciação musical, né? Para as crianças. Eles levavam músicas fantásticas. Bolero de Ravel. Aí eu coloquei e as crianças adoraram, né? Noel Rosa, eu toquei o Gago Apaixonado, para apresentar Noel Rosa, aquela coisa do
Aí eles adoraram o Gago Apaixonado, né? Aí passaram a curtir Noel Rosa também. Olha, foi uma fase foi enriquecedora, sabe? Falamos desse meu disco com o Luiz Cláudio Ramos, né? Que a gente está para lançar agora para o ano que vem. Eu penso também, eu já estou escrevendo alguma coisa também de toda, vamos dizer, desses meus encontros, dessa da minha fase, né? Da minha entrada, do meu começo na música como cantora, né? Eu que pensava ser só pianista, né? Não ser cantora, e de repente eu gostava de ficar em criança, eu gostava, né? Porque eu era acostumada, meu avô ouvia a Rádio Nacional, aqueles programas todos da Rádio Nacional, e eu gostava muito, né? Sempre muito ligada e ficar ouvindo Rádio Nacional e cantando. Primeira vez, vamos dizer, o primeiro cachê que eu ganhei na minha vida foi... eu tinha uns 4 anos e foi o seguinte, olha só, foi a primeira vez que eu cantei na minha vida. A minha tia, era final de semana, não sei o quê, a minha tia ia com era noiva e tal, e ela ia sempre ao Clube Vasco da Gama. Eu nasci em São Cristóvão, né? Meus avós moravam em São Cristóvão e tal. E aí, final de semana, iam lá pro São Januário. Clube Vasco, né? Perto da casa dos meus avós. Mas a minha avó só deixava a minha tia ir. Eu ia de vela, se me levasse. Eu tinha 4 anos. Aí eu tinha que ir, tinham que me levar. Aí chegamos um dia lá no clube, teve tinha um programa, tinha uma coisa assim que era para criança, tipo o Clube do Guri, para criança cantar e tal, não sei o quê. Aí eu entrei para cantar. E cantei uma música da Ângela Maria, que eu ouvia lá no rádio com meu avô. Né? Olha só! Existe algo errado, porém não sei o quê. Vivemos sempre juntos os nossos dissabores, vivemos a lembrança de amores. Olha só, eu com 4 anos cantando isso, porque eu ouvia lá. E ganhei um prêmio, botaram uma cadeira, eu cantei e ganhei um boneco lá. Eu tenho a foto com o boneco. Eu ganhei um boneco foi o meu primeiro cachê, foi um boneco. Era para eu ser Vasco, o primeiro cachê que eu ganhei, o primeiro prêmio que eu ganhei foi cantando uma música era sucesso da Ângela Maria, né? Todo mundo ouvia aqueles programas da Rádio Nacional inesquecíveis, né? Eu agradeço muito meu avô. Foi o único show assim que eu toquei o piano. A música Sarau para Radamés, do Paulinho da Viola. Eu toquei junto com Elvis Vilela, o pianista, e Luiz Cláudio Ramos, e acompanhava Siva com Sinara e Dorinha. Elas cantavam Jerônimo, e eu acompanhava no acordeon, porque eu tocava acordeon também, quando eu era criança. E eu acompanhei nesse show Jerônimo, Quem Passar pelo Sertão, vai ouvir alguém cantar. Lá, que eu ouvia do programa do meu avô, acompanhava aquelas novelas que tinham na Rádio Nacional. A Rádio Nacional eram os programas de música e as novelas de rádio. Era o Caveira, o Jerônimo. Que delícia. Maravilha aquilo. Eu me lembro assim, né? Meu avô ouvindo né, o Jerônimo, tinha Balança, Mas Não Cai, aquele programa de humor maravilhoso. Lembro. As crianças nessa tinham essa... você ficava em casa ouvindo música, ficava, né? Chegava de noite, o pai botava a música lá, era o que você tinha para fazer, ouvir música. Então, Sônia, olha, é um prazer enorme te receber, viu? A Sonora tem, assim, uma satisfação muito grande de gravar com você esse programa. Você tem redes sociais, essas coisas assim, não, né? Ou tem? Sônia sem acento. E você tem Instagram também? YouTube? Tem Instagram, tem. Então, assim, muito obrigado a você por tudo. Disponha da Sonora. Espero voltar a falar com você e te ver pessoalmente uma hora dessa qualquer. Muito obrigada a vocês. Agradeço assim do fundo do meu coração por vocês lembrarem e fazerem esse programa comigo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada a vocês. 2 amores. Obrigada. Obrigado, Sônia. Um abraço e uma ótima noite para você. Tchau. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.